Boa noite. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Eu tenho a impressão que todo mundo aqui já te conhece, mas eu vou te apresentar, né? Bom, eu sou a Edna, eu sou a astróloga responsável aqui pelo canal do Café Estrelas. E o João é um presente que acontece na vida das pessoas que passam pela Saturnália, né? O João é astrólogo, é professor e é fundador dessa escola que a gente adora, né? Tô vendo muita gente aqui que é da própria escola. E é uma alegria, João, você estar aqui para a gente conversar sobre esse mapa. Eu queria começar... E só poderia ser com você, para me tirar da toca para fazer uma live, né, Gina? Não é? Porque tem que ser uma pessoa de leão para fazer isso, mesmo que seja uma pessoa de leão de casa 8. Aliás, só uma pessoa de leão de casa 8 que daria certo? que é capaz dessas proezas, exatamente. Fico lisonjeada. Eu queria falar que a gente já começa... Vamos começar falando do problema do horário, porque eu já tinha feito esse mapa com aquele primeiro horário, né, que dava um ascendente dele em Escorpião. E aí, ontem, a gente conversando, o João me mandou, inclusive, uma entrevista maravilhosa dele, onde ele fala que ele nasceu às 3 horas da tarde, o outro era às 11h50 da manhã. Exatamente. Eu acho que a primeira questão, né, Edna, de qualquer estudo é a gente conseguir determinar esse horário de nascimento, né? Do mesmo modo, quando as pessoas nos procuram, que a gente presta atenção nisso, a gente tem que prestar muita atenção nesses mapas que a gente tem interesse de estudar. E você veja, no Astro Data Bank, tem esse horário das 11h50, eu acho que é das 11, né? Não é? Das 11 ou 11h50? É 11h50. 11h50. Ah, já paguei. Inclusive lá nesse banco de dados da Luiz Roden, ele está classificado como mapa A, né? Que é a classificação mais segura. Isso indica que alguém alguém colocou os dados lá e disse: eu tenho a certidão de nascimento e os dados são esse. E, inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer um banco de dados que a pessoa colhe o print da certidão de nascimento. Sim, a prova, né? A prova. Porque a gente se engana muito facilmente. Às vezes a gente pega um papel, lê errado, ou na orelhada, assim, troca um horário para o outro, aí diz que viu e na verdade o mapa é outro, né? E aí nessa busca de horário, né, do mapa do Rúlio Cortázar, aliás, é sempre um inferno isso, né? Percebi. É sempre um inferno, porque a gente fica procurando, aí a gente acha um sinal, aí acha um indício, aí puxa um fio, aí vai outro, aí tem um dado que é isso, pô, não, é esse dado. Né, no mapa do Astro Data Bank. Sim, eu nem desconfiei. Pois é, mas eu como sou virginiano, Ed, sim. Preciso de 3 fontes né, para confirmar alguma coisa. E aí fui dar uma gulgada. E aí aparecem os estudos do Edil Carvalho, que é inclusive muito amigo. Eu gosto, um cara que eu tenho uma amizade já de longa data, né? E o Edil é um dos caras que mais estudaram esse mapa. E, além de estudar esse mapa, você é mais leitora do Rúlio Cortázar do que eu. Porque eu, na verdade, eu comecei a reler o Rúlio Cortázar por causa dos seus horóscopos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Edna fez
aquele horóscopo oculto lá na página da Saturnária, na lunação de Libra, né? De Virgem. E utilizou de Virgem, utilizando os textos do Cortázar. Isso. Cortando o Cortázar, né? Ele, inclusive, ele ia adorar isso, porque ele ia achar incrível alguém pegar o texto dele e cortar palavras e para fazer outro texto. Ele ia achar isso... Eu acho, depois Cara, ele... olhar, inclusive ontem, né, com aquela entrevista que eu escutei ele falando, e muita coisa daquela entrevista estava na biografia que eu estudei, que é do Mário Goloboff, que ele fala que ele olha as coisas por um outro lado, né? Que eu achei muito interessante, que desde criança ele diz que se ele vê duas cadeiras, ele olha para o vão entre as duas cadeiras e não para as duas cadeiras. E que ele tenta o tempo inteiro procurar formas diferentes de fazer as coisas, né? De fazer o mesmo. Então ele é incansável, né, João? E agora uma coisa que me pegou assim no mapa dele, porque eu fiz o primeiro que deu um ascendente Escorpião. Então, na teoria, ele seria um Marte, né? Seria um Marte na casa 12. E quando eu te... Marte regente da 1, na 12 em Libra. E quando eu te mostrei o mapa, você bateu o olho no Júpiter em Aquário, né? E aí o João me falou meia dúzia de coisas, assim, que foi uma aula de Júpiter em Aquário, né? E um reconhecimento. Porque é o nosso Júpiter, né? Então, e por que essa coisa de achar o horário? Porque a gente pode entrar numa pilha de ficar olhando o mapa e achar todas as conclusões de qualquer mapa, né? Uhum. Existe esse fenômeno, né? Você pega o mapa, você consegue defender o mapa porque encontra um viés e vai para um caminho. E é por isso que é importante a gente achar a documentação ou mesmo algum tipo de relato do próprio autor, né? Do próprio pesquisado, para a gente conseguir delimitar, enfim, partir de algum ponto. Sim. E essa entrevista que você está citando, não sei se o pessoal está aí, eu não sei se a gente tem como colocar esse link aqui Tenho como no colocar comentário. depois no comentário. Uhum. Tá, porque eu acho que vale a pena. Porque aí o que aconteceu? Aí a gente ficou adiando essa conversa do mapa astral do Júlio Cortázar. E aí é claro que ficamos adiando, o país não dá um dia de pausa, um dia de paz pra gente. E ontem a gente decidiu o que a gente ia fazer. Aí eu fui atrás. Deixa eu dar uma olhada. Porque eu tenho eu fico obcecado com essa ideia de achar a data, né? O horário. E aí, bom, aí tem esse trabalho do Edil Carvalho que eu queria deixar aqui como menção, o pessoal procura no Google também, Edil Carvalho, Júlio Cortázar, vai inclusive encontrar coisas no YouTube, na Constelar, e aí eu falei, pô, Edil, mandei uma mensagem na hora, falei, pô, Edil, você tem esse horário? E o Edil, ele tá acostumado que eu fico pegando no pé dele disso, porque ele sempre tem os horários, mas da onde você tirou o horário e tal? E ele, não, João, isso tá numa fita VHS, que tá lá em São Paulo, mas eu tô no Rio de Janeiro. Quando chegar lá, eu falo, cara, mas eu tenho uma live para fazer amanhã e eu preciso confirmar os da... E aí ele gentilmente, como ele é peculiar, ele, não, deixa eu dar uma procurada aqui. E aí ele achou essa entrevista, que ele tinha em VHS, que o próprio Júlio Cortázar diz, então, Isso. Né, confirmando que ele nasceu às 15 horas do dia, qual que foi o dia? 26 de agosto de 1914. De 1914, em Bruxelas. Em Bruxelas. Não é? Um argentino que nasceu em Bruxelas. Isso aí. No ano da guerra, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial. Tinha acabado de... Estava começando.
tinha acabado de começar exatamente ali, né? Sim, exatamente ali. Ali na Bélgica. E aí eu estava revendo hoje a entrevista, ele fala que a mãe que a mãe conta que ela ouvia os barulhos e tal dos bombardeios, das tropas, enfim, no hospital. Porque lembra que a gente pensou se ele nasceu na embaixada, porque alguns lugares falam que ele nasceu na embaixada. O pai trabalhava para a embaixada, era recém-casado, e aí foi para um trabalho e levou a mãe, né? E aí acabou que por acidente ele nasceu lá. E foi registrado na embaixada da Argentina. Mas ele nasceu no hospital, não nasceu na embaixada, não. Inclusive, a entrevista tem uma coisa bem curiosa, que o entrevistador diz assim, aí você tem um nascimento acidental e ele utiliza uma palavra que é muito cara para nós, né, da cirurgia tradicional, que é essa ideia do acidente, Uhum. né, do algo que lhe acontece num determinado lugar, né, ele poderia ter nascido em Buenos Aires, poderia ter nascido Foi o lá que nos ele Estados Unidos, é, juro, ele né, falou e que ele podia diz ter sido isso, em qualquer né, lugar. só que esse acidental é interessantíssimo, porque é isso que determina, então, o mapa com o acidente sagitário, né? Porque Sim, às 15 horas na Bélgica vai, de algum modo, vai parar nesse acidente. E de algum modo, assim, vai parar no acidente sagitário, o pessoal deve estar escutando aí, não sei se o pessoal está... Você consegue ver as pessoas aí tudo, eu tô Edna? vendo entrando só, não sei quem fica, Ah, mas muita gente porque não não foi. sei se... que daqui a pouco a gente abre para Uhum, pode pergunta e tal, né? sim. Porque é um acidente sagitário porque tem várias complicações de fazer esse mapa, né? E aí eu fiquei aí você começou a receber minhas mensagens, eu Sim. enlouquecido. Tá, 15 horas, aí o Edil achou o vídeo, ele ficou super feliz com isso que ele achou. Pô, achei esse vídeo, tinha esse VHS, e já tá no YouTube, etc. E só que aí a questão é que é um momento de guerra. E aí é claro que os fusos, em alguns momentos de guerra, às vezes os fusos mudam, né? Porque o país invasor toma a cidade e estabelece o fuso. Olha, ó, vai começar a contar a hora agora a partir com esse fuso, né? E isso a gente precisa ainda elucidar. De qualquer modo, se o fuso for o -1 mais 1, vai dar o acidente sagitário. Sim, pelo menos isso, né? E ele era um gigante, né? Mesmo, ele era um Júpiterzão, né? Na casa 3, então, tipo, combina, né? A gente consegue olhar para ele. Ele tinha 1,93 m de altura, eu falei pro João, nem era tão alto assim. Foda. Eu tô Como imaginando a não, pessoa Angela? com 3 metros de altura, 1,93 m. Você vê que você conhece um povo assim de 2,5 m, né? Conheço um pessoal meio alto, entendeu? Aí eu falei, tá, É, não é tão alto assim, imaginei que era mais. Aí o João, poxa, Edna, ele é alto, né? Tá, tudo bem, é 1,93 m. um metro. E aí, você me contou uma coisa bem curiosa, aquela descrição das pernas. Como que era aquela história? Isso, tem uma história de um jornalista, de um escritor, que eu estava ouvindo podcasts, né? Eu comecei a estudar o Julio fervorosamente. E aí eu estava ouvindo um podcast de um escritor que conta quando ele encontrou o Julio, que ele era desesperadamente apaixonado por ele, e o Julio tinha estado no Brasil, e ele tinha se apaixonado pelo Caetano. E diz que ele falou ainda que o Caetano e a Bethânia eram uma pessoa só, porque ele ouviu um no Rio e um na Bahia, uma coisa assim. E ele falou, não, são a mesma pessoa, né? E aí tinha uma piada que ele disso. E um amigo dele do Rio, tinha saído um disco do Caetano, resolveu enviar para ele em Paris. E esse jornalista, esse escritor que foi, levou o disco para entregar para ele. E aí foi uma jornada para conseguir encontrar ele. Tinha um telefone que ninguém atendia, não sei o que. Ele resolveu bater na porta dele.
E o outro amigo que morava na França, sem falar francês, o outro amigo que morava na França falou, tá louco, as pessoas não fazem isso aqui. Você é doido, não dá para fazer isso, não sei o quê. E ele ficou meio que cercando ali o lugar onde ele morava. E aí ele viu um pessoal descendo uma escadaria, descendo a escada com um monte de luz, microfone, não sei o quê. E aí, atrás desse povo, diz que uns rapazes jovens e tal, atrás disso ele viu duas pernas descendo, gigantes. Olha como eu pensei que era mais gigante, entendeu? Por causa disso. E aí, quando ele olhou Entendi. as pernas descendo, ele disse que quase teve um troço, assim. Falou, nossa, é ele. Porque diz que ele era mesmo alto, ele tinha acromegalia, né? Gigantismo. Teve que tomar remédio Exatamente, ele tomava uma medicação para por causa do gigantismo. Inclusive nessa entrevista, que ele cita a hora, que ele confirma a hora que a mãe dele disse, que também me parece bem interessante, porque ele está dizendo, Sim. ele está concordando, né, ele está reafirmando a informação materna, né? O entrevistador diz assim, 1,95 m, ele, não, Aham, 1,93 m. isso. Ele fala, não, 1,93 m. Ele corrige, não, 1,93 m. Ele parece que ele ficava um pouco incomodado com essa Tipo, situação, né? né, ele já era grande demais. A gente está falando do mapa do Julio Cortázar. Alguém perguntou ali, ele quem? Estamos falando no mapa do Julio Cortázar e estamos aqui discutindo nessa primeira parte dessa conversa qual é a hora de nascimento dele, já que o horário, existe vários horários desencontrados pela internet aí, né, por aí. Sim. Mas esse mapa das 15 horas, ele mesmo diz que ele nasceu assim, às 3 da tarde, não é? No dia 26 de agosto de 1914. Então é esse mapa que a gente está trabalhando. Então, para quem está chegando aí, a gente está trabalhando no mapa do Julio Cortázar, que é um virginiano, e nasceu de dia com ascendente virgem, né? Ascendente sagitário. Então ele nasceu de dia, obviamente. Nasceu com o sol na 10. E essa coisa do tamanho do corpo, isso está muito relacionado ao ascendente. Então, o Sagitário, não é? E a gente fica nas nossas piadas internas de astrologia aqui. Então, o Sagitário é o signo da hipérbole, né? Quer dizer, o cara nasce do tamanho das pernas de um cavalo, né? Sim. Ele nasce cavalar. E ele também tem uma obra assim, né? Ele também tem uma presença no mundo pela hipérbole, pelo exagero. E, inclusive, uma coisa bem curiosa, fiquei pensando de ontem para cá, juntando os pontos, porque a gente está conversando isso há alguns tempos, a gente fica juntando os pontos assim, meio sem perceber, né? Uhum. É essa coisa dele viajar muito, né, Juna? Porque o cara nasce em Bruxelas, depois vai para Barcelona com 2 anos de idade, 2 anos de idade, porque a Alemanha tinha invadido a Bélgica para alcançar a França. Uhum. E eles conseguem ir até a Espanha, porque ele era filho de um funcionário da embaixada, né? Da embaixada da Argentina na Bélgica. Depois ele vem para a Argentina, depois ele vai morar em Paris Sim. e ele vai andando, né? Sim. Então, isso é muito sagitário, com essas pernas todas, só podia andar Tinha que bastante, usar né? isso, né? Tinha que usar essas pernas para alguma coisa. É, E ele fala também em um determinado momento que ele não tem, que ele é argentino, ele se vê como argentino, que ele escreve em espanhol, mas que ele não, que a casa dele é o mundo, né? Que ele não tem um apego assim, que precisa morar em algum lugar. E ele vai para a França porque a literatura que estava sendo feita na França era interessante para ele. E ele estava aqui querendo, entrando num conflito com o peronismo, né? Então ele foi chamado de comunista, ele foi chamado de fascista,
ele não tinha um... Ele fala que ele era um humanista, né? Então ele não se posicionava nesta época ainda, ele não se posicionava muito politicamente. Mas os alunos dele gostavam muito dele e ele então transmitia as ideias dele, né? Essas ideias jupiterianas aí, essas ideias de Júpiter em Aquário, que é Porque ele tem um acidente sagitário com Júpiter em Aquário, né? isso. Que seria o significador do corpo, enfim, o primeiro significador dele, né? Você estava falando uma coisa que eu não sabia, essa de que ele gostava muito do Caetano e ele achava o Caetano e a Gal parecidos. Não, a Bethânia. A A Bethânia. Gal, olha Que só. eram a mesma pessoa. É, Ele é viu um, a mesma pessoa. depois viu o outro, ele falou, são a Isso mesma pessoa, é a mesma pessoa. isso é muito curioso, porque a mãe menininha dizia a mesma coisa, né? Ah, é? Quando a Bethânia vai falar com a mãe menininha e eu quero fazer o santo e jogar os búzios para ver se o Dumari assim desejava, se o Orumilá assim orientava, ela diz para Bethânia que só faria o santo se Caetano viesse junto. Porque ela e Caetano eram a mesma pessoa. Que lindo! Diz que depois que É, falou isso, inclusive diz que teve um. Eu não procurei, eu esqueci, inclusive. Eles fizeram uma capa de um disco onde os dois estão um de costas para o outro, e você vê um e o outro, assim, para dar essa impressão de que eram o mesmo, que era um espelho, alguma coisa assim. Depois que. pois é, e a Bethânia, quando chega no Caetano e diz aí, ó, eu vou fazer o santo, mas você precisa ir junto. Né, você vem comigo. Aí, mas por quê? Porque a mãe menininha diz que nós somos a mesma pessoa. E você precisa ser o dono do meu barco, que seria o primeiro, né? E aí, por isso ele vai. Que lindo! É, porque o Caetano se diz ateu e tal, embora tenha visto muitos milagres, né? Uhum. Na Bahia e continua vendo. Mas ele vai em respeito à irmã. Outro dia a gente faz uma live falando do mapa dele, Sim. porque eu acho que isso tem no mapa dele, tem na travessia da alma do mapa dele também. Ah, Uma dedicação dele à irmã. É quase, Edna, como se o Caetano visse o tempo na irmã, visse Saturno na irmã. nossa, que lindo! E ela é mais nova do que ele, né? Mas ele visse o tempo ali, ela fosse E a você sabe personificação do tempo. E você sabe que o Julio tem uma coisa dessas, né? Ele fala nessa entrevista e no livro aqui que ele enxerga sempre o duplo. Ele não enxerga as coisas de um jeito só, ele enxerga sempre um duplo. E tem um conto dele que chama... Deixa eu ver se eu vou lembrar. Eu já lembro o nome dele, eu anotei aqui. Que é uma mulher que está na Argentina, se eu não me engano. Eu sei que ela tem duas vidas e que ela acessa essa segunda vida. E que enquanto ela está fazendo ali, ela está tocando piano e conversando com o namorado e não sei o quê, ela sente os pés gelados da outra que está na neve, que tem os sapatos furados e que ela é pobre, né? E que ela apanha e que todos os dias ela é espancada. E aí ela começa a se sentir mal porque ela está nesta vida, mas ela também está lá. E isso não machuca ela, mas ela sabe que acontece na hora que acontece. Nossa, o Julio tem umas piras. E ele fala, inclusive, que ele não tem ideias. Ele é um homem de poucas ideias, mas ele tem intuições. E quando ele Isso eu achei incrível. E eu super me identifiquei com isso, porque ele não se coloca como a ideia do intelectual que argumenta, que responde, que joga xadrez, que defende isso, aquilo, mas sim que ele tem mais intuições. Sim. E parece uma coisa mais
mais cavalar mesmo, mais sagitariana, mais, né, de seguir o bicho em si mesmo. E essa coisa do duplo que você está dizendo, que é uma marca dele, e o próprio jogo da amarelinha é isso, né? Uhum, A gente fica com essa impressão que ele está falando com um duplo, o duplo que é a amada, né? Que é a maga, sim. né? Que é Sabe que ela tá a busca. Hã? ele conheceu ela na viagem, né? Indo para Paris. Porque eu vi em alguns lugares alguém perguntando: ah, mas essa maga existiu? Era alguém? Ela existiu. Ele encontrou com ela no navio indo para a França, e aí e ele deixou toda a obra do acaso. Então eles se encontraram, se olharam, trocaram ali uma meia dúzia de palavras ou não no navio, não lembro, mas aí eles se encontraram em Paris de novo e depois se encontraram de novo e aí deixaram para o acaso isso, foram para o cinema juntos, passaram algum tempo, mas aí não se encontraram mais. E o Jogo da Amarelinha, eu não li, mas eu já li tanta coisa sobre, eu preciso ler. Mas tem isso, né? Um amor perdido, é uma coisa do desencontro, né? É, pois é. E esse livro tem essa coisa do duplo, que no caso dele é um duplo que é uma mulher que ele está em busca, né? Sim. É muito interessante. É muito interessante. Além disso, essa coisa do. Eu não sabia disso, que havia uma história mesmo, que ele tinha conhecido alguém e que estava sob esse signo do acaso. Eu fiquei com a impressão que, na verdade, tudo dele tem um porquê. A Casa Tomada, que o pessoal acha que ele está falando do peronismo e tal, né? Que, que, que ele vai sendo expulso, né? Os irmãos vão sendo expulsos da casa, foi um pesadelo que ele teve. De que algo o expulsava da casa dele. Sim, E aí, quando ele é sim. perguntado disso, né? Ah, as pessoas acham que você escreveu. Ele falou, não, para mim me veio como um pesadelo. E eu escrevi, mas eu também não posso dizer que não, porque o inconsciente, daí ele cita Jung, né? Ele é todo místico, assim, na verdade. Né? Ele tem uma coisa de acreditar que ele faz até um desdobramento, né? Que ele consegue estar em outro lugar, ele vê as coisas. Então, por isso que ele fala que é intuição, né? Não é a criatividade. De alguma maneira, tem contos, Sim, são sim. histórias que ele ouviu, mas a maioria ele diz que ele estava andando. Por exemplo, tem um conto que chama Flor Amarela, se eu não me engano, que ele está andando numa lotação e ele vê um menino que é parecido com ele, ele vê alguém que é muito parecido com ele. Daí resulta nesse conto que é um cara que ele vê um menino que era ele e que por isso ele acha que ele é eterno. Porque teve um bug no tempo de que o tempo deu uma errada ali e não esperou ele morrer para nascer de novo. Ele nasceu antes de morrer. E aí Entendi, começa entendi. na pira de que ele é eterno, de que existe a E, eternidade. ele fala uma coisa nessa entrevista que eu achei assim que era o verdadeiro abacateiro. Ele fala assim, esse negócio de realismo fantástico e tal, mas eu vivo isso todo dia. Sim, Né? e é isso, ele olhava as coisas, ele olhava o que não era visto, né? Ele olhava o vão das coisas. Isso é muito legal, João. E quando E esse ponto que você levanta, que você comenta, que você assinala, né? Coloca uma taxinha de outra cor no Júpiter em Aquário, né? Que de algum modo o Júpiter em Aquário ele faz isso, né? Ele vai gostar. O Júpiter é sempre um grande sol no mapa, né, Edna? É como se fosse um segundo sol, só que o sol é a enésima potência, né? E um Júpiter em Aquário vai negar exatamente o que é tudo aquilo que é estabelecido. A tudo aquilo que é estabelecido pelo próprio Sol, pelo status quo, né? Então ele vai privilegiar de fato, acho que é assim você também faz na sua vida, eu também, a gente vai gostar de coisas que
que vão à contramão mesmo, né? Sim, né? Tipo, Eu acho que o Júpiter Aquário faz isso. A gente passou o Júpiter Aquário recentemente aí, né? Mas eu acho que tem mais uma coisa no mapa, no mapa dele que também denota a, esse aspecto de diferenciar-se, que eu acho que é exatamente o Sol dele. Eu acho que o Sol em Virgem, ele tem essa pulsão de diferenciar-se, né? De filtrar, de pegar o detalhe, uhum. de, de dar atenção àquilo que ninguém viu, de ver um ponto que todo mundo desprezou, e aí fazer um conto daquilo, né? Não sei se você concorda com isso. Não sei Eu o acho que você acha disso. que você vive na pele, né? Então, acho que é mais fácil. É, Sim, eu acho que tem uma coisa assim de transformar o pequeno em grande, né? De trazer para o primeiro plano o que é pequeno, de aumentar, tem uma lente de aumento ali, no caso dele, uma lente de aumento. exatamente. É, de pegar um detalhe e com isso ir diferenciando, enquanto artista, enquanto escritor, de ir somando escolhas desse tipo, ao ponto que a gente chega e diz, aquele autor é um autor de vanguarda, é um autor que escolhe, vai sempre escolher o inusitado, o que ninguém escolheu, Sim, né? sim, porque os contos dele são assim, né? Começa sempre num jeito cotidiano, né? Uma coisa ali, uma coisa, né? Estamos aqui fazendo uma live, não sei o quê, num determinado momento aquilo vira de um jeito que você dá um, você perde o ar, né? E ele fala, ele era fã de boxe, né? E ele fala que Ah, isso eu não sabia. o romance te ganha por É? pontos. O romance tem que ganhar por pontos, mas o conto tem que ganhar por nocaute. Então tem que te pegar, assim, ele tem que te virar do avesso, né? Tem que dar uma. E ele lutava boxe? Não, acho que ele só via mesmo. Ele só Ele apreciava, gostava. ainda bem, né? Porque ele era imenso. Aham, sim. E aí tem Né? um conto, inclusive, que eu acho que tem a ver com essa coisa do gigantismo, que é um cara brigando com o outro e ele dá um soco no cara e não sei o quê, bota o cara no nocaute. E aí, conforme ele vai andando, saindo dali, a mão dele começa a crescer e fica gigante e ele tem que arrastar aquela mão. E aí ele não consegue entrar no táxi porque a mão tá gigante. É assim, começa com uma briga e de repente, né? Tem um que eu adoro que chama Cartas a uma Senhorita em Paris, que ele começa também só mandando uma carta dizendo que ele não vai poder ficar ali no apartamento da mulher, né? A mulher estava em Paris e ele estava cuidando do apartamento, ele não vai poder ficar porque ele acha que vai ser ruim mexer nas coisas dela e não sei o quê, e de repente no elevador, no meio do negócio, ele começa a sentir um negócio na garganta e aí ele vomita um coelhinho. Aí você faz assim, hã? Oi? Sabe? Daí a coisa começa a crescer e vai saindo do controle. E esse conto, ele diz que ele tinha uma sensação de que ele tinha pelo na garganta. E aquilo incomodava ele. E quando ele escreve o Entendi. conto, a sensação passa. Então ele fala isso várias vezes, que ele tem uma. Que ele é tomado por alguma coisa que ele não explica em algum conto ele fala que ele acha que isso pode ser ancestral, pode ser os ancestrais da Grécia dele que estão Sim. falando através dele, mas que ele é tomado por alguma coisa e que enquanto ele não coloca isso no papel, ele não tem paz. O jogo da amarelinha, ele fala que se ele não tivesse escrito, ele tinha se jogado do Sena. Ah, Do é? Sena, uhum. É. E é interessante, eu acho tão legal isso quando alguém afirma é, e dá um valor a esse momento, né? De a gente ser tomado
por algum tônus criativo e se entregar a ele, né? Sim. Acho que ele faz essa defesa, né? Eu acho isso interessante. Acho que consultas astrológicas que a gente se entrega um pouco mais, assim, elas são tão mais interessantes. Sim. A gente pode até nem lembrar o que a gente exatamente falou Eu sou assim. disso, entendeu? Mas tem são momentos inesquecíveis. Evidentemente não só para o oraculista, mas também para a pessoa que está ali. Sim, eu Né? queria muito, Eu acho legal. muito mais para a pessoa que está ali, eu falo, porque eu faço a consulta e eu realmente esqueço das coisas. E as pessoas, você me falou, lembra? Não, me lembra, eu não lembro. Porque eu acho que é esse lugar que ele entrava, esse lugar do indizível, né? Do que a gente não sabe de onde vem, né? A gente pode imaginar, mas a gente não... Tem um lugar ali, né? Que a gente... Porque se você pega o jogo da amarelinha, pensando que ele é um virginiano, onde ele propõe, já no início do livro, que você pode... Ele diz no início do livro o seguinte, que talvez seja a obra mais importante dele, no sentido de ter colocado ele Sim. Né, no panteão da literatura. Sim. E ele diz assim, tabuleiro de leitura. A primeira coisa não é o prefácio, né? O tabuleiro de leitura. Ele diz assim, esse livro à sua maneira, muitos livros, mas é, acima de tudo, 2 livros. O leitor está convidado a escolher uma das 2 possibilidades seguintes. O primeiro livro se deixa ler na forma comum e corrente, e termina no capítulo 56, ao pé do qual há 3 vistosas estrelinhas que equivalem à palavra fim. Com isso, o leitor dispensará sem remorsos o que vem depois. Imagina, o virginiano não ia pegar e ia ler o final, entendeu? Não, você não precisa ler o resto, tá tudo certo. O segundo livro se deixa ler começando pelo capítulo 73 e depois na ordem indicada ao pé de cada capítulo. No caso de confusão ou esquecimento, basta consultar a seguinte lista. Aí então tá lá, 73, aí você lê o primeiro capítulo, o segundo, 116, o 3, 84 e assim vai, né? Uhum. Então, eu fico pensando, aí depois o texto que é uma prosa assim, que vai correndo o pensamento, mas é uma prosa que vai correndo o pensamento, mas sem fazer o leitor se perder. Uhum. Sabe? Aí eu fico pensando assim, se o cara não deixa ser tomado por alguma força para escrever isso, ele, sendo virginiano, ele vai querer revisar cada capítulo. E se ele revisar cada capítulo desses 100 e tantos aqui, se eu ver, mais de 180 capítulos, 170 capítulos, ele não escreve o livro. Uhum. Sim. Ele fala, né? Isso é só Sagitário pode fazer, Edna. Passar por cima do virginiano. Ele sai... É o Júpiter que faz isso, não é o virginiano. E ele fala que ele escreveu esse livro, ele deu para um amigo ler, né? E aí, quando o amigo terminou, ele falou, tá, e aí? Eu adorei, amei, mas eu quero jogar ele na tua cabeça. Ele falou, isso. Se ninguém mais lê esse livro, para mim tá bom. Eu precisava que alguém sentisse o que eu tô sentindo. Olha que louco! Eu me identifico. É muito. Claro, porque... E ele tem uma coisa interessante, porque ele dá 2 opções de leitura. Eu achei ele generoso, assim. Uhum. Porque ele também atende aqueles que precisam dessa necessidade de... o livro você lê do início ao fim. Uhum. Só que do início ao fim, até o capítulo 53, o resto você precisa ler.
Bom, mas se você quiser ler de outro jeito, começa por aqui. Mas você, mesmo assim, você pode abrir, você pode fazer o seu roteiro. O seu jeito, aham. Você, né? Você pode fazer o seu roteiro de leitura. E esse livro, eu acho que ele está dizendo sobre essa coisa do tabuleiro, sobre essa possibilidade de fazer leituras. É um Já estou querendo dar um pulo aqui para coisa astrológica, né? por favor, temos que Que entrar. Mas é um porque convite para colocar. Oi? Mas é um convite para o leitor fazer o livro com ele, né? Exato! Quer dizer, esse livro, existe inúmeros livros aqui. É. Quer dizer, quem inventou isso? Ele resolve essa questão, que é uma questão de fazer o livro, você criar o roteiro, Uhum. né? E eu fico pensando muito que essa coisa oracular, eu acho incrível ele chamar o tabuleiro da leitura, porque ele coloca a coisa como se fosse um jogo do acaso. Sim. Você estava me dizendo que ele encontra a moça por acaso. Sim, olha isso, né? fantástico. Ele coloca o acaso dentro da... Só que me parece que também a escrita dar uma atenção ao que aparece na hora da escrita, né? É isso. Porque é assim que ele faz. Né? Pois é. Isso é uma confiança, né? Uma confiança de que aquilo que aparece na hora que você vai escrever é isso mesmo. Sim. E eu tenho que dar uma conta desse assunto e não jogar fora, né? Exato. Porque a gente tem o costume de fazer o contrário, né? A gente tem o costume de... Não, isso aqui... Faz ali, né? Sei lá, faz um monte de pesquisa e organiza, né? Aí coloca ali, não, isso entra aqui, não sei o que, plot twist, não sei o que lá. Não, ele faz, flui do jeito que vai. Claro que ele, como virginiano, devia olhar, né? Mas ele fala isso, que ele é possuído, ele fala. Ele precisa... Ele é possuído, essa é a palavra. É. E quando ele coloca, quando ele escreve, ele exorciza isso. Estão perguntando onde que está a Vênus. A Vênus está na 11 em Libra. Vamos falar do mapa, então? Porque a gente já terminou de falar. Vamos. Eu não consigo ver o tempo aqui. Nossa, é 8h49 já. Então já Nossa, tudo isso. Falando, Bom, a Vênus está em Libra, né? Encerrar. E eu dizendo para a Edna, vamos fazer uma live de 40 minutos. Ah, tá bom. Pô, agora que eu fui abrir o relógio aqui. Vênus em Libra. Vênus em Libra. Ele tem ascendente em Sagitário, Sol. Ele tem um Sol em Virgem. Ele tem um Sol eclipsado, né? Sim, a Sisi já é um eclipse. Não sei se você fez. A Sisi já é um eclipse, exatamente. Já é um eclipse. É um eclipse no signo de Leão, né? E ele tem um Sol eclipsado. Isso é super interessante também, né? Esses eclipses aí, alguém que tem uma estrutura assim, né? Dá para até pensar uma tese. Será que são os mais dionisíacos? As pessoas mais dionisíacas são esse pessoal que tem o Sol eclipsado? Ele tem um Sol no signo de Mercúrio. Me chamou a atenção também o Sol no signo de Mercúrio e Mercúrio no signo do Sol. Isso. Por em Leão, Sol em Virgem. Porque também tem uma coisa autorreferencial, né? Que acho que todo escritor tem que ter, né? Porque senão fica difícil a labuta, né, de escrever. Sim, eu acho que ele se você não parte de si. Ele assume. Oi? Ele assume isso. Né? Ele assume explicitamente, né? De que tudo que ele escreve, de alguma maneira, ele está falando dele. Porque ele fala que tem gente que chega e fala, olha, eu tenho uma história para você e não sei o quê. Ele fala, não é assim que funciona. Eu preciso estar na história. Senão não dá. Né? De alguma maneira. Pois é. Pois então. E essa muda disposição do Sol-Mercúrio fala disso, né? Quer dizer, o Mercúrio no signo do Sol no signo de Mercúrio.
ele tem um ascendente Sagitário, ele tem uma Vênus em Libra, Uhum. não é? Sim. Uma Vênus em Libra e Marte em Libra também. E o Júpiter com Ele tem fortuna, né? e Júpiter conjunto a Fortuna, na terceira casa, Sim, aonde ele habita, né? Aquele Júpiter que é o corpo dele habita a terceira casa, que é a casa da escrita e dos trânsitos. sim, Ele permanentemente estava andando, né? sim. Né? E ele tem aquela lua escorpião, né? Sim. A lua escorpião. Sabe que eu penso na lua escorpião e eu acho que isso, talvez eu tenha ouvido lá no Astrologuês da Tamires, da lua escorpião sentir as dores do mundo, né? E ele tá sempre se colocando em personagens, os duplos dele sempre tem um sofrimento ali, sempre tem uma coisa, né? Alguma coisa que dói, que machuca. E eu fico pensando nessa. É, E na casa 12, né? Então, que vem, né? Que ele é tomado por isso. Eu acho ela bem. e as influências dele, que ele tem uma influência que é muito importante, que é o de Allan Poe, Sim, ele traduziu, né? O Alan Moore. né? Que também tem Marte Libra e também que tem ascendente em Escorpião, né? Que defende uma literatura que seja daqueles que estão à margem, né? Isso. Ele diz que é um dos mestres dele. E essa lua escorpião, quando você faz o movimento de travessia no mapa dele, essa lua vai encontrar três planetas, basicamente: Júpiter, a Vênus e Mercúrio. É uma vida dedicada, principalmente aquele Mercúrio, né? Ele é muito dedicado Sim, o Mercúrio tá Régulas, ao né? Mercúrio. Conjunto a Régulas. É um mercurião, né? Um mercurião leonino É o lá no Mercurião. topo, lá em cima. É, com uma perna de 1,90 m, né? né? Para alcançar aquela coroa lá, né? Sim, sim. E o Saturno dele em Câncer, né? Na casa 8. Ele tem um Saturno em Câncer na casa 8 no 0 grau, né? 0 grau. É o Saturno do Leminski, Ah, é? Paulo Leminski, de Paulo Leminski. E o seu também não, o teu é em Gêmeos ainda, né? O meu é 29 de Gêmeos, é. Já tá né? Já tá no Câncer há muito tempo, mas. E esse Saturno, ele dispõe sobre Júpiter, que rege a 4. Então esse Saturno fala do pai, né? E o pai Por tabela, ele é abandonado, eles são abandonados pelo pai quando ele tinha quase 6 anos de idade. Tem uma. e o pai, ele trabalhava naquela entrevista ele diz isso, que o pai ele era um funcionário do setor financeiro, né? Financeiro, isso. Que ele estava participando ali de um trabalho da embaixada da Argentina e tal. E esse é um Saturno de 8. Então isso faz sentido, parece que esse mapa é esse mapa mesmo. Né? E um Saturno na casa 8 que desaparece o pai. Uhum. Porque o Júpiter não faz aspecto com esse Saturno, né? Não. Embora o Saturno está no signo que exalta Júpiter, Júpiter no signo que dá domicílio a Saturno, eles não fazem aspecto. Então, isso aqui é uma destinação de que o pai desaparece. O pai morre, né? Pelo que ele diz naquela entrevista, o pai morre alguns anos depois. Eu Ele não. recebe uma notícia. Ah, tá, não vi. Eu não sei se eu entendi direito, se o meu espanhol estava bem, que ele recebe uma notícia de que talvez o pai teria morrido. Mas ele desaparece. Ele estava com 6 anos de idade, né? É. E aí o pai desaparece, assim, na casa 8 do mapa dele. E é uma coisa que o Mário fala, né, na biografia, que ele foi criado por mulheres,
Então ele tem uma coisa dessa criação ter sido por mulheres. Tem um vizinho, parece que meio que toma como missão ser o homem, né? A figura masculina para ele, mas que ele tem essa coisa. E eu tô tentando lembrar o porquê que ele fala isso, porque tem alguma coisa. Ah, sim, ele fica indignado porque a mãe não pode trabalhar na época. Porque ela é abandonada, o pai deixa eles numa coisa assim, paupérrimos, né? E a mãe, por ser mulher, não pode trabalhar. Então é difícil. Não pode trabalhar na área que ele achava que ela Isso, tinha, né? ela falava francês, ela falava o espanhol, ela falava inglês. Então ele achava que ela podia, por exemplo, fazer facilmente tradução, podia facilmente fazer tradução. Não Isso. podia, mas ela foi trabalhar no governo, se eu não me engano, que era uma coisa que, ok, que dava. Ele lamenta que ela tenha ficado aquém Da capacidade dela. das capacidades dela e dos interesses. E a mãe é uma figura muito importante para ele, porque ela que... Ele foi levado ao médico porque ele não saía de casa, ele não saía do quarto, ele estava sempre devorando livros, né? Lendo, lendo, lendo. E ele foi levado ao médico e o médico receitou que ele parasse de ler. E isso é muito pequeno, né? Muito pequeno ainda. O médico receitou que ele parasse de ler. E a mãe, com toda aquela sapiência que ela tinha, né? E ela gostava, ele fala que ela lia literatura ruim, mas ela gostava muito de ler. Ela fala, tá, então vamos combinar de você ler um pouco menos. E aí ele concorda. Porque ele estava ficando anêmico, ele não saía, ele não fazia nada. Não... E isso para um virginiano, uma pessoa que tem um sol em virgem, é uma coisa esquisita não ler, né? E a casa 10 desse mapa é muito forte, está lá o Sol, Mercúrio rege a 10. Então a presença da mãe, aliás, a presença da mãe em signos de... É muito difícil alguém que tem um Sol em Virgem que não tenha uma presença de figura, né, da mãe, de outras mulheres no seu imaginário. É um padrão o Sol em Virgem ter isso como experiência, como destino mesmo, né? Ele, inclusive, ele tem esse Sol acidentalmente também marcado ali na casa 10, que é a presença da mãe. A Lua na terceira casa a partir do Sol, que dá o que fica jubilado, né? Então a presença de mulheres fortes e, enfim, inclusive tem uma irmã aí, né? Sim, ele tem uma irmã. Tem. A irmã disse que ele tinha uma memória que fixava tudo. Tudo fixava. Ele fala que a primeira decepção que ele teve é que ele escreveu um conto e mostrou para um tio. E o tio não acreditou que ele tinha escrito o conto, né? E aí fala para a mãe dele, e a mãe dele vai lá e fala, escuta, mas foi você mesmo? E aí ali diz que o mundo dele desabou pela primeira vez, que se a mãe dele não acreditava nele... Como assim, né? Mãe não... E ele, inclusive, diz que foi a primeira experiência de morte dele. Exatamente. A primeira vez que ele morreu. Isso. Forte, né? Bonito. Como a mãe não acredita em mim, né? A Lua Escorpião, acho que morre muitas vezes, né? Nossa, isso é muito forte. Até caiu um negócio aqui no abacateiro, não sei o quê. Depois eu vejo ali. Mas é muito tocante ele dizer isso. Sim. De que é a primeira experiência de morte, ele criança. Criança. Né? Ele é criança. Porque e de que é o fato da mãe não ter acreditado nele, né? Sim. Dela ir lá. Como essas coisas marcam a gente, né? Nossa, eu falo, mãe é incrível, né? A gente, às vezes, eu como mãe, eu fico me policiando, assim, falando, meu Deus, que tipo de trauma será que eu tô... E isso é uma coisa que me parece absolutamente misterioso, porque como que alguém percebe que isso acontece numa criança? Uhum. Né? A mãe simplesmente perguntando, você
escreveu mesmo, não copiou de algum lugar. Uma pergunta que é uma pergunta Sim, vamos ali. essa, Exato, sincera, né? né? E isso impactar a alma de alguém, né? Eu, por exemplo, eu lembro da minha infância algumas coisas de coisas assim extraordinárias, foi o fato de eu estar numa sala de aula, devia estar com umas 6 anos de idade, 7, 6, e sendo alfabetizado. E a professora juntando uma letra com a outra e fazendo uma palavra. Uhum. Eu nunca vou esquecer disso. E você vê, Aquilo ali era... né? É uma coisa assim, mas é o começo, né, de alguma coisa, é o start de uma vida, Pois é. né? E essas coisas, né, que isso, acho que com certeza, aquelas crianças que estavam junto comigo ali, pode ser que ninguém ali tenha tido aquilo, né, pouca, ou eu mais alguém, Sim. mas para mim parou o tempo ali. Ali, meu Deus, isso é uma magia. Estou fazendo magia. Desenhando o negócio, né? Sim, sim, um monte de desenhos É, que junto formam uma coisa que a gente diz, né? Que representa, que tem significado. Sim. Aliás, porque esse, hã? não, termine, que eu quero te fazer. Não, não, porque isso a gente poderia pensar, se a gente fosse pensar de fazer um texto para falar do Cortázar, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Uhum, A gente está fazendo um conto para falar dele, né? Utilizando a astrologia. Lógico. sim. A gente poderia dizer que isso é o eclipse, né? A mãe diz, que a mãe que está de casa 10 ali, diz, você que escreveu isso, e aquilo é uma primeira morte, né? É muito interessante. Sim, O quanto a morte, que é significado pelo eclipse, vai ser fundante da presença dele no mundo, que é o Sol de Desce. Né? sim, porque ela tá. Então, Esse sol tá a 2 e o nodo tá a 5, né? No meu aqui, pelo menos, ele tá. exatamente, exatamente. Há um eclipse ali contundente. É. E é bonito isso, porque ele fala nisso, né? Em muitos contos ele traz a morte para um primeiro plano, né? Não a morte física, mas a morte desse jeito que ele fala aí, né? Ali eu morri a primeira vez. Foi a primeira vez que eu entendi a morte, né? Foi mais ou menos isso que ele fala. E nossa, Pois é, nossa, é fortíssimo esse depoimento, né? sim, é bonito, né? Eu queria que você falasse, se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o mapa, por favor, pode escrever que eu vejo aqui. Mas tem uma coisa que quando a gente começou a falar desse mapa e voltando nesse Júpiter ali em Aquário e tal, que me caiu uma ficha, foi nesse mapa que me caiu uma ficha de uma coisa, de um sentido de alteridade, porque eu sempre atendo as pessoas e eu sempre fico muito atenta às pessoas que chegam para mim, porque eu acho que existe uma conversa, né? Quem chega é porque precisa chegar. Então é tanto para mim quanto para ela. E aí, quando a gente estava conversando desse mapa, me caiu uma ficha, né? Olhando o mapa, eu respondi questões minhas, né? Então, como que você, João, olha esse tipo de coisa? Porque é isso. Como que o mapa de uma outra pessoa pode falar tanto de mim? E é óbvio que não porque o mapa é igual e tal, mas porque ele me fez entender coisas sobre o meu mapa, né? Como que você enxerga isso? Eu acho que esse é o fenômeno da pesquisa. A gente não se interessa por assuntos. A gente se interessa por assuntos que nos dizem respeito, não é? Uhum. Eu acho que isso também acontece nesse setting que você está dizendo, da consulta. Mas o setting da consulta, eu acho que tem outras questões ali, né? Porque também
algum tipo de distância tem que ser percebido para que a gente não leia a pessoa aquilo que a gente está lendo, que a gente quer ler para a gente, né? Uhum, sim. Como você bem sabe disso. Acho que agora, eu acho que quando a gente estuda mapas, vou estudar o mapa do Julio Cortázar, e é possuído por esse mapa, né? Sim, exato. Ou é, né? É isso. Ou sei lá, tá estudando alguns mapas que eu já estudei, assim, que tem esse significado. O mapa da Hilda Ilst, mapa do Renato Russo, do Paulo Leminski, da Gal mesmo. Eu acho que quando a gente está nesse processo de pesquisa, é claro, a gente está se relacionando com aquela pessoa, né? Se relacionando com aquela história. Então, eu acho que tem uma coisa que tem a ver com Eros mesmo, isso. Um apaixonamento. Sabe? Acho que sim. Acho que tem uma paixão ali, né? E como toda paixão, a gente pode só enxergar o que quer, né? Né? Então, e aí tem umas horas que o próprio, mesmo esses mapas aí, é interessante a gente continuar estudando o mesmo mapa. Eu acho que a gente tem que escolher alguns mapas, por alguma razão, por admiração, por isso, por aquilo, e permanecer nesse mapa. Sabe? Sabe que poliamor, assim? Uhum. Ela pega o mapa do Gil, fica no mapa do Gil, passa alguns anos ali, aí dá um tempo, aí o mapa da Hilda Ilst, aí estuda ali um aspecto, outro, porque nesse namoramento, acho que vai ter várias fases, né? É preciso encontrar a fase no mapa dessas pessoas que a gente encontra o pior maléfico ali. Uhum. Onde a gente encontra o horror, a dificuldade, entendeu? Porque senão, se a gente não chega nesse ponto, a gente não reconhece no outro a sua inteireza, né? E a gente, acho que o nosso exercício precisa encontrar o outro na sua inteireza. A gente precisa encontrar, ver tudo, inclusive as trevas no outro, né? Sim, sim. Então, acho que esses arrebatamentos, eu acho que a gente tem que dar vazão. A gente, deixa eu estudar esse mapa, deixa eu ver onde o Cortázar vai me levar. Né, o que ele vai... Né, às vezes a gente começa a estudar, não sabe muito bem o que é isso, né? E aí a gente vai se envolvendo. Sim. E vai se... Porque o que interessa, né, nesse trabalho, e eu acho que nessa coisa de ser gente, assim, é o outro, não é a gente, né? Então tem esses processos narcísicos, esse processo de apaixonamento que a gente vê só, nossa, eu quero ser assim, eu quero, né? Eu quero aquilo, ou eu me reconheço naquilo, e, e aí começa a aparecer a pessoa. Eu acho que é esse, e essa é a consulta também. Só que na consulta é um pouco diferente, porque a pessoa que nos procura, ela que está apaixonada no sentido, puxa, eu quero ler o mapa com a Edna, porque a Edna escreve daquele jeito, eu gosto muito. Há algum tipo de identificação, e é por aí que é a entrada da conversa. Sim. Né? Então é isso. Inclusive o ódio tem um pouco disso também. Quando odeiam a gente também. Também. É, Também tem a ver. porque tem um reconhecimento, né? Sim, sim. Porque engata em algum lugar, né? Então, eu acho que esses processos, eles acho que funcionam bem, mais ou menos por aí, né? A Deise estava falando aqui para a gente fazer o mapa da mexicana Amparo Dávila. Não conheço. Você conhece? Diz que era amiga Não do César conheço. e também escrevia contos fantásticos também.
Vou procurar já no Opa, tempo. Eu vou... pronto, já outra pro arrebatamento aqui, né? Vamos Né? arrebatar de novo, sim. É. Veremos. Agora, eu acho que nessas pesquisas a gente aprende muita astrologia, né? Os mais saturninos, o pessoal não precisa se apaixonar por estudar mapa de alguém, né? Alguém deve estar dizendo aí, né? Pensando isso, né? É verdade. Mas eu acho que e acho de fato, acho que a gente, de qualquer maneira, a gente aprende muita astrologia, né? A gente começa a localizar coisas e tentar narrar uma história, né? Sim, Porque aí a gente está fazendo uma ficção também. Eu acho que, né, a gente está entrando numa ficção sim. ao falar do O que eu mapa do Júlio Cortázar. é a troca, né, João? Porque de ontem para hoje, o tanto que a gente foi no mapa, voltou, e horário, e o Edil, e não sei o que, e confirma, e assiste ali, e assiste aqui. Eu acho que o processo é muito rico, né? Esse processo, tipo, isso vai servir de base para os próximos, para algum outro mapa que a gente, né, já sabe o caminho. Então, ah, exatamente. O trabalho e o trabalho de formar uma voz celeste, uma voz de astrólogo, de astrólogo, é imprescindível pesquisa. Ninguém se torna astrólogo sem pesquisar, né? Então, porque é aí que a gente começa a também se perceber envolvido consegue encontrar a si próprio. É isso, acho que essa é a tua pergunta, né? A gente consegue se encontrar ali também, no outro, naquele estudo. porque às vezes eu estou olhando para um mapa, e na verdade foi você que me trouxe isso, quando você me começou a falar, né, do que você via, que as fichas começaram a cair para mim, né, olhando para o outro. Porque é isso, no final das contas, somos todos espelho, né? A gente precisa do outro para se reconhecer, né? Então eu olho, eu me vejo através do outro. E isso acontece, nesse momento eu entendi que isso acontece com o mapa também, né? Eu me vejo através do mapa do outro, como o outro vê o mundo. E aí eu consigo entender, porque no meu mapa, por exemplo, eu nunca dei muita bola para esse Júpiter em Aquário. Ele está retrógrado, parece que não funciona. Lembra? Já te falei isso. Esse Júpiter não funciona, né? Tal. Mas aí eu dei um outro valor para ele depois disso. Né? Eu falo, pô, Exatamente, eu funciona também. assim. Ele funciona assim, olha só. Inclusive, te agradeço o convite, porque eu também. Mas, pô, tem um cara com Júpiter em Aquário, e ele de fato escolhe uma área da literatura, ele escolhe um modo de estar na literatura que é a da invenção. Sim, Que a gente pode atribuir ao Mercúrio e à Virgem, pela diferenciação mercurial, mas é claro que esse Júpiter está aí. Ele está rompendo cânones, né? E isso é uma coisa que une nós três, né, Edna? sim, porque Pelo pouco né? que a gente se conhece, a gente é, sabe disso. é isso. Né? Vamos, já quando você me chamou para fazer, vamos fazer o horóscopo e tal, e compartilhar na página, eu falei, tá, mas eu vou fazer então diferente, né? Tipo, vou escolher um negócio e vou fazer diferente. Porque a gente não se contenta, né, com o mesmo. Então, E o que eu te disse? Eu claro, te disse, claro, é claro que você vai. lógico. Não, mas aí não vai. Tem duas imagens, não vai baixar a visitação no site. Não estamos interessados nisso. Sim, Né? exatamente. O Roro Cortázar não estaria interessado nisso, em like. Não, com certeza Né? não. Ele que. Embora o pessoal que está aqui, muito obrigado por estarem aqui, mas é essa questão, né? O que vem antes do processo. Exato. O interesse é tirar. Não é a razão de fazer. No caso dele, é tirar, fazer um exorcismo. Né? Ele quer exorcizar a É, coisa. é muito interessante esse Júpiter em Aquário. Eu ia falar uma coisa, agora me fugiu aqui, daqui a pouco vem. Tá bom. Eu acho que a gente podia, na verdade, pensar em encerrar, se ninguém tiver perguntas. Tá bom. Né? A gente Isso, vamos ver se o pessoal. e 16.
Eu tenho medo de ficar muito longo também, eu não consegui salvar, porque às vezes se fica... Tá, tá bom. Não, acho que a gente pode... Eu fiz o mapa do jogo da amarelinha, Ah, que tem uma data de lançamento, que é inclusive bem parecido com o que está no céu hoje, Saturno em Aquário, Júpiter em Áries. porque o lançamento do livro da Amarelinha, do jogo da Amarelinha, é que lança ele mesmo para o mundo, né? Que as pessoas descobrem os contos. Ele já tinha livros de contos publicados, mas que estouram. Eu tenho um gráfico aqui, inclusive, de quanto era vendido e de quanto começou a ser vendido depois do lançamento do jogo da... É o jogo da amarelinha. Porque o jogo da amarelinha, ele rompe, ele aquarianamente falando, e o pessoal pode achar que Aquário, porque Aquário é rebelde. Por que que Aquário é rebelde? Porque ele exila o Sol. Ele exila os cânones, não é? Ele faz questão de exilar as regras. E ele inventa esse negócio de que você pode ler no ritmo que você quiser, fazendo uma coisa que me parece que é do nosso trabalho oracular, que é deixando a obra aberta para que o outro que está interagindo complete a obra, né? Sim, Eu acho que existe em algum momento do oráculo, da função oracular, que tem esse espaço, que é imprescindível a gente dar um espaço para a pessoa preencher a frase. sim, Você faz isso com o teu horóscopo. sim, A pessoa preenche a frase, né? sim, Porque algum espaço é preciso que a gente se insira. sim. E ele faz isso no jogo da amarelinha. Esse livro é incrível. E é incrível que no meu horóscopo também tem essa coisa da intuição, né? Do negócio que bate ali. Eu falo, nossa, mas isso aqui não faz sentido nenhum. E algo me diz, mas é isso. É assim que tem que ser. E aí, normalmente, esses que eu acho que não tem sentido é onde o pessoal comenta. E fala, nossa, isso Sim. pegou de um jeito para mim assim. É incrível. Acho que é isso que me encanta, eu acho, no Cortázar. Dessa intuição e dele assumir isso, né? Porque ele assume, ele tem essa coisa do intelectual, e não sei, ele poderia ser um cara, né? Mas não, ele fala, não tem ideia. Eu tenho intuição. Eu acho que isso é a grande questão ali, que é extraordinária. É. Porque ele assume que ele é possuído. Que ele é possuído, justo. Ele assume. Ele não fica tentando justificar, dando uma razão, outra, Sim, né? sim, Ele diz, não, é assim o processo. Inclusive, ele diz uma coisa da completa falta de disciplina dele, sim. né? Que é também interessante, né? Ele fala que ele não Porque a pode. gente fica falando, pô, eu quero ser um escritor, preciso escrever todo dia. Ele escreve indo para Paris um trem, um pedaço, o outro, quando ele chega não sei aonde, E, né? e ele fala. É extraordinário. Ele fala que ele tem um texto se formando já há uns 2 meses, né? Que ele está num texto aí que está se formando. E que se esse texto resolvesse vir, né? Que se possuísse ele nesse momento da entrevista, ele com certeza teria arrumado uma desculpa e não estaria lá dando a entrevista. Ele fala isso pro cara, né? Sim. Na hora que ele é possuído, ele vai ser possuído e não vai largar enquanto ele não terminar. É quase uma psicografia, né? E é de uma assim, de um requinte da linguagem, né? Um requinte, né? Não é uma... Porque pode parecer que é assim, simplesmente o cara vai escrevendo. Não, Não. não, né? Porque temos Virgem e Escorpião na parada, né? Perguntaram para ele o que ele perguntaram para ele o que ele pretendia com os textos dele. E aí ele fala o caos. Né? O que você pensa quando está escrevendo? Eu penso no caos. Só que você vai olhar o texto é muito bem elaborado, não tem caos. Né? Então o caos é o que ele quer promover com o texto. Né? Aquele momento que você perde o ar. Né? Tipo, você está lendo um negócio, né? Não é possível. Você perde o ar. Sim. Não, é impressionante. Impressionante. Edna,
Vamos falar mais dele, Vamos, por favor. né? O pessoal aqui tá falando que eu tava lendo, tá, gente? Que agradecendo a live e tal, dizendo que segue o meu horóscopo. Fico muito feliz, muito grata. João, eu queria te agradecer também muito, muito. Eu sei que é difícil te tirar, te colocar aí na frente da câmera, mas então te agradeço demais. É difícil. É. Não, eu que te agradeço. E aí vamos. Inclusive, eu vi o Cortázar dando entrevista, fiquei até inspirado. Nossa, tá, vou até me achar que eu tenho 1,93 m e vou lá na frente da câmera. Claro, né? É, a gente conversa. Não, eu que agradeço, viu, Edna? E agora a gente pode fazer outras vezes, porque só esse assunto tem outros e outros mapas, né? Uhum. Tem o mapa da morte, tem o mapa do jogo da Mareninha, que tem uma lua em virgem no dia do lançamento. Enfim, nossa, dá pra... Eu tenho estudado os eclipses, né? Tenho olhado, feito os mapas de eclipse. E eu lembrei agora que ele morre em fevereiro de 1983, eu acho. Ah, não lembro, mas aqui. Acho que em 84. 84, fevereiro de 84. No dia 84. 4 de Isso. dezembro de 83, teve um eclipse que pegou o ascendente dele, se eu não me engano. Foi a 10 Sim. de Sagitário e ele tem o ascendente a 11 de Sagitário. É verdade. É isso mesmo. Foi um eclipse solar. Ele morre num dia que tem a lua em Gêmeos, conjunto ao nodo, em trígono com o Sol, quadrado a Marte e Escorpião. É isso mesmo. Houve um eclipse ali em Sagitário. Você vê que o cara veio e foi no eclipse. Eu tenho olhado muito, inclusive o mapa da Gal, né? Que a lua é eclipsada e no dia seguinte encontra a lua natal dela. E aí ela... Agora, né? agora. Sim. Teve um eclipse em Touro, exatamente. Então, eu tenho olhado para o eclipse é sério, gente. Exato. Eclipse é uma coisa séria. Exatamente. Acontecem coisas. Sim. Então é isso. Inclusive nascem escritores. Exato. Né? Nascem escritores que acho que ficam com esse pezinho lá, né? Que nascem, mas nasce metade dele. Metade está aqui, metade está em outro lugar. Essa é a impressão que dá dele. Né? Com certeza. Então tá, João, muito obrigada mesmo. Vamos... Eu que agradeço. Eu vou deixar. E eu agradeço o pessoal que chegou aí também conversar com a gente. Sim, perfeito. A live vai ficar salva. Se vocês tiverem também dúvidas, quiserem escrever alguma coisa lá, a gente vai respondendo, né, João? Então, combinado. Bom finalzinho de feriado para todo mundo. Obrigada. Beijo.